Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma etapa do nosso curso de Fiscalização na Prática. Eu sou o professor Caio Campos, juntamente com a professora doutora Priscila do Amaral. Hoje falaremos sobre a importância dos requerimentos e vamos fazer um junto com vocês aqui. Doutora Priscila, alguma consideração? Bom dia, boa tarde, boa noite, né, aos queridos alunos. Então, hoje acho que é uma questão bem prática, vamos conversar, né, doutor Caio, e que colabore bastante com eles, de como elaborar, então, um requerimento, uma denúncia, representação ao Ministério Público, são questões simples, mas que muitas vezes causam dúvidas de como eu vou fazer para acessar o que eu desejo acessar, né? Exatamente, doutora. E antes da gente já partir para a nossa escrita, vamos falar um pouquinho sobre o que são os requerimentos. Requerimentos, pessoal, é uma das ferramentas que estão à disposição dos parlamentares e eles são regidos tanto pela Lei Orgânica Municipal quanto pelo regimento interno da Câmara Municipal. Basicamente, a Lei Orgânica e o regimento vão falar sobre como que eles devem ser submetidos para votação, qual que é o trâmite, o que acontece se o prefeito não responder, o que acontece se ele responder de maneira, vamos dizer, incompleta, o que acontece se, qual que é o prazo para ele ser respondido, enfim, a lei orgânica e o regimento é importante que eles tratem desses assuntos. Agora, também é importante a gente lembrar que o requerimento, ele, via de regra, é aprovado pelo plenário, porque o requerimento não é do vereador. O vereador, ele é o autor da proposta de requerimento, requerimento de informações. Via de regra, portanto, ele é aprovado pelo plenário. O plenário é aquele órgão do Poder Legislativo composto por todos os vereadores. E, via de regra, basta a maioria simples, ou seja, a maioria dos presentes no momento da votação. Agora, a gente sabe, infelizmente, na prática, nós temos visto situação em que os requerimentos não são aprovados por questões meramente políticas, vereadores que são submissos aos interesses do Poder Executivo rejeitam os requerimentos de informações dos próprios colegas. E aí existe uma esperança, existem duas. A primeira a saber é que as comissões, essas comissões permanentes ou até mesmo as comissões especiais, elas têm a prerrogativa de encaminhar requerimentos de informações para as autoridades do Poder Executivo e esses requerimentos são requerimentos normais que devem seguir também a necessidade de resposta no prazo determinado. Não precisam passar pelo plenário. Agora, se nem nas comissões houver apoio para aprovação dos requerimentos, é possível o vereador recorrer, então, à lei que dá acesso à informação a qualquer cidadão, a famosa lei de acesso à informação. Porém, os trâmites, os prazos e as consequências não são aqueles mais previstos no regimento interno e na lei orgânica. Aí vai prevalecer o mesmo que é válido para o cidadão comum. Aí a prefeitura terá o prazo de 30 dias para poder responder, podendo ser prorrogado por igual período, enfim, mas de tudo ainda há uma esperança. Lembrando que esse da Lei de Acesso à Informação não é um requerimento do Poder Legislativo. Então, eu sugiro que o vereador, inclusive, assine como cidadão, coloque lá o seu CPF. Agora, vamos lembrar uma questão que existe em muitos municípios. Em alguns municípios, se confunde o requerimento de informações com o requerimento de providências. E requerimento de providências, pelo menos quando eu estive vereador, a gente não tinha essa ferramenta, porque a gente entendia que isso era objeto de indicação. Sempre que vocês vão sugerir ao prefeito fazer alguma coisa, vão solicitar que ele avalie alguma possibilidade, a gente entende que, nesse caso, deve ser usada a indicação. Por quê? Porque a indicação não gera necessidade de ser atendida e nem respondida. Já o requerimento tem que ser respondido. E o vereador, ao fazer um requerimento de obras, um requerimento de providências, em tese ele estaria
gerando a necessidade de uma resposta. Eu sei que, na prática, existem prefeitos que só responderiam, só dariam uma satisfação se houvesse um requerimento. E aí eu já vou dar uma sugestão para vocês. Ao invés de vocês fazerem um requerimento de providências, solicitando, por exemplo, que seja instalado um quebra-mola na rua tal, 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 eu faria diferente. Eu faria um requerimento de informações solicitando qual é o cronograma de construção, instalação, o que quer que seja, de quebra-molas nas ruas do bairro X. Quando você pergunta qual é o cronograma, você vai gerar necessidade de resposta. E aí o prefeito vai ter que responder em um determinado prazo de maneira correta. Então fica essa dica, sempre que você entender que alguma providência precisa ser tomada e que não for suficiente usar a indicação, usa o requerimento de informações, mas pergunta qual é o cronograma para que alguma coisa aconteça. Ao invés de solicitar que o prefeito faça estudos para pagar a insalubridade para os profissionais, eu faria diferente. Eu faria um requerimento de informações perguntando qual é a previsão de que o estudo esteja pronto. Qual é o cronograma para que isso seja concretizado. E aí ele vai ter que responder de alguma forma. Caso contrário, ele estará irregular em relação às respostas de requerimentos. Acho que já falamos o suficiente. Doutora Priscila, podemos partir para a prática ou você gostaria de acrescentar? Eu quero só trazer aquele conceito técnico, doutor Por Caio, favor. porque traz toda essa questão do vereador também, né, as suas considerações. Eu só quero trazer aquele que geralmente está escrito lá no regimento interno, e, de novo, ressaltar a palavra do doutor Caio, que a importância de vocês conhecerem o regimento da casa, por óbvio, né? Mas, então, o requerimento é aquele pedido, é todo pedido verbal escrito, formulado sobre qualquer assunto, que implique, então, uma decisão ou uma resposta. Então, é um instrumento do legislativo apresentado pelos vereadores, cuja finalidade é exigir informações do Poder Executivo. Nós vamos conversar, doutor, não sei se o doutor quer trazer agora, sobre a consequência de não responder, ou vamos fazer... Pode falar, por favor. Pode antecipar essa parte. Posso? Então, tá. Claro. Geralmente, a questão dos prazos para respostas do prefeito quanto aos requerimentos, como o doutor Caio trouxe, geralmente é dentro de um prazo de 30 dias, mas é importante que vocês observem o que está escrito lá na lei orgânica e no regimento interno, possivelmente tem alguma coisa. Mas, em regra, 30 dias, pode ser 30 dias prorrogável por um igual período, né? Desde que devidamente justificado. Então, cada lei orgânica deverá estabelecer qual é o prazo para isso. Quando não se responde, então, o que pode acontecer? E eu estou trazendo um pode porque é uma faculdade, não é um deve, né? Pode ser que caracterize, inclusive, uma improbidade administrativa, principalmente se tiver uma reiterada uma intenção, né, de omissão do prefeito em não responder os pedidos de informação encaminhados pelo Poder Legislativo. Daí vai contra a legalidade, né, das instituições, enfim, todo esse arcabouço jurídico que é a Lei de Improbidade Administrativa. Vamos então, doutor, eu acho Sim, que era doutora. isso. E também lembrando, pessoal, quando eu estive vereador, na minha cidade também o prazo era de 30 dias. A gente entendeu que era um prazo muito longo já para os tempos em que nós estamos vivendo. A gente reduziu para 15 e isso tornou mais efetivo. E também, caso não seja respondido, uma das possibilidades que vocês podem adotar é recorrer ao Decreto-Lei 201 de 1967. Ele trata dos crimes de responsabilidade. No artigo 1º, ele traz 22 hipóteses que o Poder Judiciário pode cassar um prefeito, não depende nem da Câmara. Lá no artigo 4º, ele traz 10 hipóteses que a própria Câmara Municipal pode cassar um prefeito. E uma dessas hipóteses é quando o prefeito deixar de responder dentro do prazo, deixar de atender a convocações, ou até mesmo responder os requerimentos de maneira incompleta ou não satisfatória, ou errada, inclusive. Então, vocês podem usar isso para lembrar, olha, prefeito, a gente não quer chegar a esse extremo, mas o senhor precisa lembrar que o poder legislativo também merece respeito. Essas perguntas que a gente está fazendo, elas não são
um trabalho escolar de um aluno curioso que o senhor responde se quiser. São questionamentos formulados pelo Poder Legislativo Municipal, que é tão importante quanto o Poder Executivo. Lembrem-se disso, tá bom, pessoal? Então, também pode levar aí a um crime de responsabilidade. Vocês podem, caso entendam possível e necessário, caçar prefeito. Eu já vi um caso de uma prefeita que foi caçada. Obviamente, isso aí foi a desculpa jurídica, né, gente? A Câmara queria caçar e achou uma brecha. Então, é importante saber que existe essa regra, Decreto-Lei 201 de 67, crimes de responsabilidade. Se vocês ainda não conhecem, estudem esse decreto-lei. É um decreto-lei. Vamos para a prática, né, doutora Priscila? Vamos lá. Só um instante, pessoal. Ok. Vejam bem. Nós vamos fazer aqui juntos um requerimento, uma proposta de requerimento. A primeira informação a saber é que não existe um único jeito de fazer requerimentos, existem infinitas maneiras. Esse aqui é o meu jeito, que deu certo comigo, e aí eu vou sugerir que vocês avaliem. Se não tiverem uma forma melhor de fazer, usem a minha forma. Se souberem de uma forma melhor, façam da forma de vocês. Mas vamos lá. Primeiro passo para fazer um requerimento. Vocês vão identificar requerimento, número, coloco o número e o ano. Vamos colocar aqui só um instante. Só um instante, pessoal. Tive uma pequena desconfiguração aqui no equipamento. Doutora Priscila, vou pedir a gentileza da gente voltar no próximo bloco com esse documento. Gente, no próximo bloco, tá bom, pessoal? Para ficar mais fácil para nós. Só um instante.